a partir da semana passada, nós começamos a trabalhar então essa série para fortalecer a fé. Mensagens expositivas dentro da carta de Tito. Instruções que Paulo trouxe a Tito e que são importantes para que nós estejamos aprendendo segundo a vontade de Deus. Todas as nossas séries, mesmo sendo expositivas, elas têm um fundo, elas têm um direcionamento que nós queremos para este ano. O tema geral da nossa igreja é o ID. Nós estamos em todas as mensagens aprendendo, fundamentando a nossa fé, fundamentando o nosso conhecimento, fundamentando a nossa espiritualidade, para que nós possamos ir ao mundo e pregar o evangelho de maneira eficaz, rompendo barreiras, sendo realmente sal e luz, segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos o desejo de anunciar o evangelho. Algumas pessoas dizem, pastor, eu não sei o que fazer. Todas as nossas séries, então, estão dando esta base, estão nos ajudando a entendermos melhor o evangelho, a entendermos melhor a palavra de Deus, e assim podemos ir anunciar esse evangelho e permitir, assim então, ou sermos usados da maneira como ferramentas de Cristo, para que o Espírito Santo, então, faça a sua obra, leve, então, aí essa mensagem e nós possamos glorificar o nome do Senhor. Na semana passada, então, nós começamos a nossa série em Tito, capítulo 2, os versos de 1 a 10. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia agora em Tito, capítulo 2. Hoje nós vamos ler dos versos de 11 até o 15. Tito 2, de 11 a 15, que vai ser o texto base para a nossa mensagem, que tem como título A Graça de Deus Fortalecendo a Fé para uma Vida Santa. Que é algo que o mundo precisa conhecer. O fundamento de uma vida santa. Mediante o fortalecimento da fé, conhecendo o poder da graça. Tito, capítulo 2, os versos de 11 a 15. Você vai deixar aberto, que antes de ler esse texto, eu quero recapitular um pouco, rapidamente, o que nós vimos semana passada. Semana passada, a nossa mensagem foi baseada em Tito 2, de 1 a 10. E lá, o apóstolo Paulo, ele traz um fundamento prático de como nós devemos agir, de que maneira nós devemos atuar. E a mensagem falava sobre a sã doutrina, fortalecendo a fé. Então, ele trouxe uma prática baseada na sã doutrina. E nós vimos, então, semana passada, que o ensino da verdade combate as heresias e fortalece a fé. Vimos também, mediante o estudo da palavra, que o testemunho cristão é fonte de força para a fé. E vimos também, encerrando a nossa mensagem semana passada, que uma vida piedosa, ela fortalece a fé. Tudo isso fundamentado no ensino das sãs doutrinas e na prática de uma vida segundo a vontade de Deus. Hoje, nós veremos então a graça de Deus fortalecendo a fé para uma vida santa. E Paulo diz a Tito, no capítulo 2, os versos de 11 a 15, o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Vamos orar? Santo Deus, nós agradecemos a Ti por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá. Pedimos agora, ó Pai, que o Senhor nos ensine segundo a Tua palavra, ensine-nos, ó Pai, segundo o Teu querer, e que nós, ó Pai, possamos crescer, ó Pai, no conhecimento, na manifestação e no poder do Teu Santo e Doce Espírito. Que hoje nós possamos, baseados, ó Pai, alicerçados na Tua graça, entendermos do Teu amor, do Teu cuidado e do Teu desejo para cada um de nós.
e sobre cada um de nós, no nome santo, precioso e lindo de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, Paulo sai daquele texto que nós vimos semana passada, de Tito 2, de 1 a 10, ele sai de um fundamento doutrinário e que é base para a prática, para um fundamento doutrinário que é base para uma teologia bem alicerçada e um conhecimento bem fundamentado, segundo a vontade de Deus. Para você entender um esqueminha do que Paulo está fazendo aqui, rapidamente, semana passada nós vimos a prática. Paulo começa nos instruindo a prática. E hoje, ele vai fundamentar, ele vai doutrinar, ele vai trazer um ensinamento que dá força para a prática. Costumeiramente, ou didaticamente, o que nós fazemos? Primeiro aprendemos a doutrina. Primeiro aprendemos o fundamento doutrinário. Primeiro nós aprendemos aquilo que alicerça a prática. Para depois partirmos para o conhecimento prático. Independente da maneira que isso aconteça, o que nós precisamos aprender, e eu gosto muito de uma definição que John Stott faz, que não importa a ordem. Nesse caso aqui, a ordem dos fatores não altera o produto. O que importa é nós entendermos que uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida prática, não pode estar desassociada ao conhecimento e à verdade da sã doutrina. E o que Paulo vem falar aqui a Tito nesse texto, o que ele vem ensinar a Tito, é que nós estamos alicerçados numa doutrina maravilhosa. Paulo vem expor aqui a doutrina da graça. Ele vem dizer, como diz em outras cartas, como diz em outros ensinos, como diz no texto que nós lemos na introdução aqui no nosso culto. Ele vem nos ensinar que pela graça nós somos salvos. Aqui a Tito e a igreja em Creta, o que ele diz? Ele diz que a graça de Deus se manifestou salvadora aos homens. Ou seja, aprove a Deus manifestar-se ao seu povo, aprove a Deus manifestar-se aos seus de maneira graciosa. E qual é a revelação da graça de Deus? Cristo Jesus, o nosso Salvador. É na pessoa de Cristo, na sua manifestação, em tudo que Ele fez sobre a face da terra, que nós conhecemos aquilo que é a graça. Como vimos, o ano todo, o ano de 2017 todo, se nós queremos viver o poder da graça, nós devemos ser semelhantes a Jesus. E Paulo então vem trazendo isso aqui. Ele fala então do padrão divino para as várias classes de pessoas dentro da família da fé. Isso está lá em Tito 2, os versos de 1 a 10. Contudo, ele diz que nós não podemos esperar relacionamentos transformados se eles não passarem pela graça. Nós não podemos ver pessoas transformadas se elas não passarem pela graça. Nós não teremos uma igreja transformada se essa igreja não for impactada pelo poder da graça, pela doutrina da graça, pelo poder maravilhoso da graça de Deus. O que transforma uma igreja não é todo o seu conteúdo pragmático, não são as atividades, não são as reuniões. O que transforma uma igreja é viver o poder maravilhoso da graça. O que transforma uma igreja é viver a verdade da palavra. O que nos transforma não é um culto cheio de pirotecnia, um bom louvor sendo bem tocado. Isso é maravilhoso, temos que ter, temos que nos esmerarmos a fazer, mas não é isso que nos transforma. O que nos transforma e o que faz a diferença, o que santifica o homem, é o poder maravilhoso da graça de Deus. E Paulo põe isso em contraponto às obras. Por isso que eu brinquei hoje de manhã, quem estava aqui na escola bíblica, viu, né? Não combinei nada com o Jefferson, que está dando aula, está aqui, e não foi copiado do conteúdo de manhã, mas pela manhã nós vimos o poder da graça. Em contraponto à ideia de que somos salvos por obras. Paulo vem dizer, olha,
não é o que vocês fazem ou deixam de fazer, mas o que eu faço por vocês. Isso transforma a vida de vocês. Primeiro, o homem é transformado pela graça. Só depois ele experimenta o potencial de todas as coisas que Deus tem para a vida dele. Relacionamentos transformados, vidas transformadas, uma espiritualidade transformada. Isso tudo pelo prisma maravilhoso da graça de Cristo Jesus. E uma das maneiras de nós assimilarmos isso, gente, uma das maneiras de nós entendermos isso, é mediante o aprendizado, é mediante o conhecimento. Então, Paulo vai dizer que essa graça se manifesta salvadora a todos os homens, e ele emenda dizendo assim, educando-nos. A graça de Deus é didática, é pedagógica. Nós não podemos dispensar o ensinamento da sã doutrina. O que a nossa sociedade, o que a sociedade religiosa tem pregado hoje, é que as pessoas precisam de experiências. Eu até soltei um texto na minha rede social, um texto que eu dei os devidos créditos, do Hernandes Dias Lopes, e uma das partes desse texto diz, as pessoas abandonaram o conhecimento e hoje elas navegam pelas experiências. Tanto é, e ali naquele texto eu fiz um acréscimo, né? Contribuir ali com o ensino do Hernandes Dias Lopes, quem sou eu, né? Esse é um dos vultos da fé dos dias de hoje, do qual eu não sou nem digno de amarrar as suas sandálias, mas eu fiz um acréscimo no texto dele. E o meu acréscimo diz o seguinte, hoje as pessoas elas vêm ao culto, elas participam da igreja, e elas dizem, o culto não me tocou, o culto não mexeu comigo. Por quê? Porque as pessoas têm a sensação de que o culto é melhor ou pior pelas experiências que elas têm. Mas eu vou dizer uma coisa, a tua experiência não vai dizer nada. E eu reafirmo aquilo que eu disse semana passada. Não importa o que você crê. O que importa é o que a Bíblia ensina. E aí, isso põe por terra todo e qualquer tipo de experiência. Pastor, mas eu preciso sentir. Não, você precisa aprender. Porque nós somos libertos pela verdade. Nós somos libertos pelo conhecimento, não por sensações. E a graça, ela vem alinhar a nossa adoração, nos ensinando. Paulo usa esse termo, educando-nos. Infelizmente, as pessoas hoje, elas agem ou pensam ou acreditam por aquilo que lhes é conveniente. Hoje nós somos movidos por conveniência. Eu quero acreditar nisso. Eu quero crer nisto. Mas quem vive o poder da graça verdadeira, não pensa assim. Quem vive o poder da graça verdadeira, vive pelo que Deus lhe ensina. Pelo que Cristo lhe ensina, mediante o conhecimento das Sagradas Escrituras. Não por conveniência. Tanto porque, em todos nós, a começar por mim, o conhecimento, ele constrange, ele confronta e ele transforma. Então, nós somos chamados pela graça ao conhecimento da sã doutrina e vivermos a sã doutrina. As pessoas hoje desprezam o conhecimento e correm atrás de experiências subjetivas. Elas não querem pensar, elas querem sentir. E a igreja hoje está permeada por pessoas que não querem mais pensar, que dispensam o poder do conhecimento para viver a subjetividade das experiências. Eu já disse aqui, de maneira jocosa, mas com fundo de verdade, há muitos abobalhados sentados nos bancos das igrejas hoje. Por quê? Porque não querem conhecer a verdade, não querem ser transformadas por elas. Pastor, eu não sou abobalhado. Você não é, porque você tem conhecido a verdade do Evangelho. Você tem buscado viver aquilo que o Senhor tem lhe ensinado. E esse é o vosso culto racional. Não tem problema ser crente e pensar. Pelo contrário, o crente verdadeiro pensa. E pensa em Deus e naquilo que Deus tem lhe dado. E ele difunde essa fé verdadeira
E as pessoas também passam a conhecer. E pelo conhecimento, elas entendem quem é Cristo Jesus. O Senhor se manifesta Salvador em suas vidas e transforma a sua história. Então, nós devemos conhecer a sã doutrina. Muitas igrejas têm abandonado a sã doutrina e ainda pensam equivocadamente que podem viver de forma agradável a Deus. Isso é um absoluto engano. Então, a manifestação da graça, ela realinha a nossa adoração. A manifestação da graça, ela nos traz de volta a realidade e nos coloca no caminho certo daquilo que devemos fazer para agradar a Deus. Mediante a graça, se manifesta em nós uma fé salvadora, a qual Paulo vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então nós precisamos da manifestação da graça. É ela que fortalece a nossa fé, é ela que nos desperta para o crer. E aí, nos leva a uma vida santa, nos leva a uma vida verdadeira, que agrada, adora e bendiz o nome do Senhor. E com esse entendimento, dessa maneira, nós podemos aprender algumas maravilhosas verdades que vão nos ajudar nessa adoração, que vão nos ajudar a fortalecer a fé e que vai, dessa maneira, nos permitir agradar a Deus. E Paulo, então, traz algumas verdades aqui a Tito, que fortalecem a fé e que ensinam sobre a maravilhosa graça. E a primeira delas é: a manifestação da graça salva e fortalece a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou reafirmar, você sabe, mas eu não posso sair daqui sem dizer. Hoje pela manhã aprendemos, temos aprendido em todo momento, nós somos salvos pela graça. Eu sei que isso não é novo para você, mas isso deve ser presente no teu coração. E mais, isso deve ser algo que norteia a tua fé. Nós somos salvos pela graça. Tito 2, verso 11, Paulo diz assim, olha: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Os homens são salvos pela graça. Os homens são salvos pela graça. O homem, eu estou dizendo aqui, o ser humano, o gênero humano. Por que isso tem que ficar tão latente nas nossas mentes? E uma mensagem dessas, de alguma série que eu trouxe para vocês, eu disse o seguinte, olha, que aquilo que nós pensamos e aquilo que nós acreditamos é o que norteia a nossa prática. O homem, ele põe em prática aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita, aquilo que está dentro da sua mente, aquilo que está dentro do seu coração. Se o coração do homem está cheio de Deus e da graça de Deus, ele acredita que ele vive para Deus e que é a graça de Deus a qual ele deve seguir e que ele deve ensinar. E isso faz com que em todo o tempo ele adore a Deus. Por quê? Porque ele sabe que nele não há bem nenhum. Ele sabe que ele não passa, ou que ela não passa, de miserável pecadora, miserável pecador. E que se não fosse essa graça, não haveria esperança nenhuma em sua vida. Então, essa pessoa, ela passa a colocar em prática uma vida, ela passa a colocar em prática uma fé, uma adoração, ela passa a colocar em prática uma evangelização que aponta para Cristo. Pastor, existe evangelização que não aponta para Cristo? Sim, existe. Hoje nós vemos uma evangelização, e ela é maioria nos ensinos hoje, hedonista, egoísta e que coloca o homem no centro da adoração. Que coloca o homem como o objeto a ser adorado. O homem como aquele que deve ser agradado em todo momento. E a sociedade tem se portado dessa maneira. A sociedade tem agido de uma maneira enganosa, tem tido atitudes reprováveis, mas coloca a culpa em Deus.
Se Deus existe, por que há mal sobre a face da terra? Já ouviu essa pergunta? Quando o homem faz essa pergunta, ele o faz porque ele quer tirar a responsabilidade de seus atos. Há mal porque você é pecador miserável. Há mal porque você é destituído da glória de Deus. É por isso que há mal. Porque o Senhor criou todas as coisas boas e agradáveis. Mas o homem, no seu delito e pecado, desordenou a ordem destas coisas. Então, a pessoa que entende o poder da graça e que tem isso na sua mente, no seu coração e leva à prática, ela entende que ela não tem nada. E que tudo que ela tem é dado por Cristo Jesus. Ao contrário, aquele homem, aquela mulher que pensa mais de si mesmo e que tem a si como centro da adoração, ele acha que aquilo que ele faz, aquilo que ele deixa fazer, que vai alterar a ordem das coisas. Ou, ainda mais, vamos entrar num âmbito aqui do homem religioso. Aquele que não conhece a manifestação da graça, acha que a sua atitude, aquilo que ele faz ou deixa de fazer, que vai agradar ou desagradar a Deus. Como se no homem houvesse algo que pudesse fazer a diferença, que pudesse mudar a vontade de Deus. O que Paulo ensina é que isso não funciona assim. O que ele ensina é que todos nós necessitamos dessa graça. E que só a graça pode salvar o homem pecador. E ele ensina mais. Que o homem só se reconhece pecador quando ele conhece a graça. Esse é um grande problema dos dias de hoje. As pessoas não se veem mais pecadoras. Elas não veem necessidade do sacrifício de Cristo porque elas não se veem pecadoras. Eu, pecador? Não. Aquele meu filho, aquela minha filha linda, maravilhosa, cuticute do papai e da mamãe? Pecador? Não, ele é maravilhoso, ele é maravilhosa. Ele tem um sangue precioso correndo nas suas veias. Ele não é pecador, não, pastor. Ele também não precisa, não. E a sociedade tem se embreado, os homens durante a história têm se embreado por um caminho assim. Eles acham que não precisam de Deus. Mas quando nós passamos, quando essa graça maravilhosa se manifesta sobre os homens, eles entendem que a sua única esperança está em Cristo Jesus. Porque só Ele pode salvar o homem pecador. Só Ele pode salvar o homem pecador. Ou seja, nós somos salvos somente pela ação salvadora e magnífica, transformadora, a qual nós denominamos graça de Cristo Jesus. Como vimos pela manhã, como foi brilhantemente ensinado a nós, este é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que ensina que você é salvo pela contribuição que você faz. O Evangelho que ensina que você é salvo por participar ou deixar de participar de uma reunião. O Evangelho que ensina que você é o ouro de Ofir, como canta alguns hinos aí, que você é precioso, que você é isso aí. Esse Evangelho é história da carochinha, é sussurro de Satanás, e ele vai te levar para o quinto dos infernos. Pastor, tem misericórdia. Eu até tenho. Mas a palavra do Senhor diz que Deus é justiça. Ele é justiça. E ele vai vir sobre aqueles que acham que são ouro de Ofir. Eu não sei se é de Ofir. Ofir não é aquela unidade monetária que a gente calculava imposto antigamente? Então deve ser Ofir, né? Também não sei, gente. Eu sei que eu ouço essas coisas, eu ouço uma vez e não ouço nunca mais. Isso não permeia a minha playlist. Mas eu sei que tem. E se você acredita que você é ouro de Ofir, quando o Senhor vir com fogo consumidor, quando ele vir, né, como diz a palavra de Deus, para acrisolar, desse ouro não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada. Mas quando ele vir sobre os seus, os que confiaram, os que entenderam o poder salvador da graça, sobre estes, ele vai manifestar o seu amor. E é para estes que ele vai dizer:
servo bom e fiel, servo bom e fiel, entra para o descanso do teu Senhor. Herda aquilo que Ele conquistou para ti. É sobre estes que o Senhor manifesta o seu poder. A graça de Deus é salvadora. É o favor superabundante de Deus pelos pecadores indignos. William Hendricks, ele diz o seguinte: a graça de Deus é seu favor ativo, que outorga o maior de todos os dons, a quem merece o maior de todos os castigos. Grave isso. A graça de Deus é seu favor ativo, que outorga o maior de todos os dons, a quem merece o maior de todos os castigos. O que nós merecíamos, cada um de nós, por sermos pecador, era o fogo do inferno. Por isso também nunca cante, restitui, eu quero de volta o que é meu. Você vai começar a sentir o fogo do inferno arder na canela, dia após dia. O que eu quero até era o inferno. Agora você peça, Senhor, dá a mim o que é teu. Pela graça, alinha a minha vida com a tua. Que manifeste-se a tua vontade, Senhor. Porque só ela é salvadora e transformadora dos homens. Então o que nós precisamos, amados? O que nós precisamos é dessa graça. E não se confunda, eu vou fazer aqui, vou abrir um adendo aqui, fazer uma explicaçãozinha rápida. Você vai ver no verso 11 da tua Bíblia que a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens. Esse todos aqui são todos aqueles que o Senhor chamou para si. Pela sua eleição e predestinação. Aqueles a quem Ele elegeu para si. E esses então conhecem o poder da graça. E são transformados pelo Evangelho. Então, a manifestação da graça, ela salva e fortalece a fé. Paulo traz uma segunda verdade que nós precisamos aprender olhando para esse texto. Que nos ensina o seguinte: que as doutrinas da graça, elas santificam e fortalecem a fé. E ele vai para o verso 13 e 14, ensinando ali a igreja e instruindo a Tito, dizendo o seguinte: então, ela manifestou-se salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, quando a graça se manifesta, amados, e ela se manifesta sobre a vida dos eleitos de Deus, quando ela se manifesta, ela não se manifesta para que a gente fique nos arrepios, nos rodopios, que a gente fique nas sensações, nas emoções. Não tem problema nenhum manifestar emoções. Nós somos seres que temos emoções. Temos a nossa racionalidade? Pensamos sim. Não há problema de chorar, não há problema de sentir emoções. Desde que isso não seja um argumento para você se dizer mais santo ou menos santo. Ninguém é mais santo porque chorou. Também ninguém teve uma experiência mais profunda porque teve arrepio com o Senhor. A experiência profunda aqui, que nos leva ao conhecimento, é a experiência com a palavra. E ela é como espada de dois gumes. Ela vem, ceifa o pecado, para que ali cresça a graça. Ninguém que conhece profundamente a palavra fica da mesma maneira. Quem fica só no rodopio e no arrepio, no máximo que vai ter, no outro dia, é a sensação que virou o peão da casa própria. Rodou e não saiu do lugar. Agora, quem conhece a palavra, esse não fica o mesmo. Esse é transformado. Deus se manifesta nele. A graça de Deus se manifesta nele. E quando isso acontece, nós assumimos uma prática de vida. E aqui Paulo então vai doutrinar isso, ele vai ensinar isso. Uma prática de vida que leva à santidade. E nós, como cristãos, não podemos aceitar ou não podemos viver num padrão menor do que o padrão da santidade. O que tem faltado hoje no cristianismo dos dias de hoje é uma vida de santidade.
Há muitos que conhecem teologia, conhecem os pais da igreja, há muitos que conhecem fundamentos doutrinários maravilhosos, mas que não têm uma vida santa. E a graça de Deus, Paulo vai dizer que ela nos educa para uma prática, que começa, em primeiro lugar, a nos capacitar a dizermos não para as investidas de Satanás. Olha o que ele diz: educando-nos para que renegadas, ou seja, para que digamos não, para que não queiramos a prática delas, para que renegada a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, vai cair por terra toda a impiedade, não seremos mais ímpios quando tocados pela graça, e também não mais responderemos positivamente às paixões mundanas, pelo contrário, diremos a todas elas não. Pastor, mas a carne é fraca. Sim, mas o Espírito vivifica. Eu caí porque a carne é fraca. Você está vivendo na carne, porque quem vive pelo Espírito, ele dá força para você vencer. A graça nos dá força para dizermos não. Não, eu não quero isso para a minha vida. Eu renego o mal. A graça me ensina, ela é pedagógica, porque ela nos ensina a viver. Ser cristão é estar matriculado na escola da graça. Mas eu não consigo dizer não. Está vivendo na carne. Eu não consigo abandonar a prática do mal. É a carne. A graça de Deus, ela nos desperta para a santidade. Não há cristão que passou pelo poder transformador da graça que não viva em busca de uma vida de santidade, que seja ímpio, que consiga flertar, bailar nos princípios da impiedade, não só de prática, mas também de pensamento. Quando o Senhor Jesus vai tratar do adultério, ele traz a lei, ele traz os fundamentos da lei. A lei diz isso, não diz? Você tomar a mulher lá. Mas eu vos digo, se você somente pensar, você já está adulterando com ela. Porque você mostra as tuas intenções. Pastor, mas é só eu pensar assim? E como eu faço para não pensar? Poder da graça. Porque a graça transforma a nossa mente, ela nos educa a nossa mente, para que nós reneguemos em todas as esferas da nossa vida, tudo aquilo que é mal. Mas Paulo vai além. Eu comecei a falar isso semana passada. Paulo não fica só na estratégia do combate. Ele nos ensina a irmos e fazermos. Então, a graça vai nos ensinar a dizermos não à impiedade, mas ela vai além. Ela vai nos doutrinar e vai nos capacitar para fazermos o bem. E para vivermos dessa maneira, de uma maneira santa, que agrade, bendiga e exalte o nome do Senhor. Então, a graça nos santifica. Cristãos transformados pela graça são fortalecidos na fé e vivem uma vida santa. E ele vai dizer então, vocês vão renegar as paixões mundanas. John Stott vai dizer assim, olha, a graça de Deus nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida, a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo para o autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todos os demais. Nós teremos condições de dizer não. Mas eu quero ir tanto lá, eu quero fazer tanto. Mas pela graça nós temos capacidade de negar isto. De termos domínio próprio, autocontrole. Nas nossas ações, intenções, pensamentos, para que o Senhor seja bendito e glorificado. Então, ela vai nos impelir, então, para quê? Para que nós tenhamos uma atitude sensata, dizemos não para o pecado e passamos a viver de uma maneira sensata,
que quer dizer com prudência, autocontrole, moderação, que agrada e glorifica a Deus. Sensatez tem a ver com domínio próprio, com a vida controlada. O cristão vive no presente século, mas não em conformidade com o presente século. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pelo quê? Renovação da vossa mente. Dessa maneira nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A graça nos ajuda a vivermos de maneira justa. A justiça fala do nosso correto relacionamento com o próximo, sem se colocar acima dos outros, nem tentar diminuí-los, dando-lhes o que lhes é devido com integridade, cumprindo uma justiça na vida do próximo. Nos ajuda também a vivermos, como Paulo diz, ele fala de maneira sensata, justa e piedosa. A piedade está ligada ao nosso correto relacionamento com Deus. Faz com que nós alinhemos a nossa vida com Deus. Somente a graça pode nos conduzir a um íntimo relacionamento com Deus. A graça de Deus não apenas nos salva, mas também nos ensina como a viver a vida cristã. Então, o poder da graça te fortalece, fortalece o que você crê, para que você possa viver uma vida santa. O cristão tem que viver uma vida santa. Em suas condutas, em sua fala, em seus pensamentos, em suas ações, nos seus dízimos, nas suas ofertas, no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu procedimento com a igreja, no cumprimento dos seus votos. Tem muita gente que é boazinha, dá esmola, faz as coisas, isso é maravilhoso, mas que não cumpre votos. Sabia que isso desagrada a Deus? Sabia que isso desagrada ao Senhor? O Senhor diz, você não precisa votar. Você não precisa fazer os teus votos. Estou dizendo votar ao Senhor, tá, gente? O que vai acontecer lá em outubro aí é consciência tua, tá? Mas você não precisa fazer votos. Mas se você fizer, o que o Senhor nos diz? Cumpra. Senhor, hoje eu prometo que eu vou obedecer à tua vontade. Prometo que eu vou obedecer o que ensina as Sagradas Escrituras. E aí, toda a igreja emocionada, a pessoa emocionada, o pastor emocionado, vem, né? Se não foi batizado na infância, batiza ali com o adulto, a pessoa professa a fé, todo mundo fica feliz, no próximo domingo a pessoa já não aparece na igreja. Mas o que isso tem a ver? Ué, a Bíblia diz que nós temos que observar o dia do Senhor. E aí a pessoa se acha a pessoa mais santa do mundo. Mas tropeça nas pequenas coisas. Isso desagrada a Deus. Estou falando pastor. Estou muito contente com as coisas, graças a Deus. Mas desagrada a Deus. Desagrada ao Senhor. Se nós queremos viver uma vida santa, nós devemos viver uma vida de obediência. E a graça nos ajuda a sermos obedientes. Só esse padrão de santidade, é o padrão que vai agradar a Deus. Por isso a graça fortalece a fé, as doutrinas da graça, elas santificam e elas fortalecem a nossa fé. Fortalece para que nós possamos viver, para que essa glória de Deus se manifeste em nós. Calvino, ele entende que essa manifestação da glória de Jesus Cristo é mais do que a glória com a qual ele é glorioso nele mesmo. É também a glória por meio da qual ele se difundirá por todas as partes, a fim de que todos os seus eleitos participem dela, cumpram a vontade dele, e assim o nome dele seja adorado. Que nós possamos entender isso, viver uma vida santa em todos os aspectos, agradando e bendizendo ao nome do Senhor. Para nós fecharmos, a última das verdades que nós veremos nessa noite é que a graça gera boas obras e fortalece a fé.
ela gera boas obras e ela fortalece a fé. E Paulo vai encerrar o texto dizendo assim, olha, era para eu ter anotado lá no meu ponto, não anotei. Ele diz assim, olha, do 14 e 15, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Guarda esse termo, grifa na tua Bíblia, escreve na tua mão, anota aí onde você puder. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Guarda isso. Pelo amor que você tem em Cristo Jesus, um povo zeloso de boas obras. E aí ele termina, Tito, diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreza. E a graça então, ela vem de uma maneira aonde nós conhecemos a salvação, aonde nós desejamos a santificação e aonde nós então partimos para praticarmos, mediante boas obras, aquilo que o Senhor fez. E entenda a ordem, aqui sim a ordem dos fatores altera o produto. Você não pratica para receber. Você recebeu, por isso, você faz. Eu fui salvo pela graça. E estou dizendo de mim mesmo. Eu creio nisso. Eu tenho convicção disso. Que eu sou salvo. Pastor, isso não é arrogância? Não. Eu sei que eu não tinha condição. Eu sei que eu não tinha condição. Mas Deus me amou e me salvou. Ele mudou a minha história. Ele me tirou de um tremedal de lama. A minha história reservava somente coisas ruins. O Senhor me salvou. E porque Ele me salvou, Ele me prepara, mediante o conhecimento da graça, para que eu vá e pratique aquilo que lhe agrada. Aquilo que adora e exalta o seu nome. E eu sei que eu estou no caminho da graça, quando eu vejo no meu anseio, quando eu vejo de maneira ardorosa na minha vida, o zelo pelas boas obras, pelas boas práticas. Paulo nos ensina que não foi a cruz que produziu a graça, mas a graça que produziu a cruz. Cristo é o presente da graça. Ele, sendo o Pai da eternidade, entrou no tempo, encarnou-se e fez morada entre os homens. Ele, sendo santo, se fez pecado, sendo bendito, se fez maldição, sendo autor da vida, morreu em nosso lugar numa rude cruz. Essa foi a maior oferta, a maior dádiva, o maior presente. A graça é a maneira pela qual Cristo purifica para si mesmo um povo exclusivamente seu. O Senhor quer um povo limpo e exclusivo. Ele não aceita um povo maculado pela iniquidade, nem um povo de coração dividido. Escolham quem vocês vão adorar. Não é isso que Josué diz? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse entendimento eu tenho pela graça. Escolham quem vocês vão adorar. Se é o Deus verdadeiro ou a Mamon. Se é Deus ou se é o dinheiro. Escolham. Quem será o Senhor de vocês? Agora, quem é transformado pela graça? O seu arbítrio, a sua vontade, o seu desejo, ele é inclinado para o Senhor. E ele não deseja servir a nenhum outro Deus, senão ao Deus verdadeiro. Não é a pastor, não é a líder, não é a denominação, a doutrina da igreja. Não, isso tudo é consequência. Aquele que é salvo pela graça, o seu arbítrio, a sua vontade inclina para Cristo. E inclinado para Cristo, ele anseia, ele tem no seu coração o desejo ardente de fazer a vontade do Senhor. Ou seja, limpos em Cristo, nos tornamos um povo zeloso de boas obras. Ou seja, entusiasmados pelas boas obras. Não só na prática, mas na intenção e no sentimento, nas motivações. Nós devemos viver intensamente para aquele que morreu vicariamente por nós. Quem é salvo vive para Cristo. E vive de maneira intensa. Você tem sido intenso para Cristo? Você tem demonstrado intensidade por Jesus? Mostrar intensidade por Jesus não é para fazer como uns
Eu falei aqui agora há pouco, perdoe pela expressão, não é fazer como os abobalhados fazem, né? Esse dia a pessoa falou assim, eu estou entusiasmado por Cristo, e foi lá e fez que estava cheirando a Bíblia como um drogado cheira cocaína. Isso é um abobalhado da fé. Quem fez isso foi um pastor de uma grande igreja aí. Diz pastor, pelo menos, né? Esse é um daqueles que não querem pensar. A graça não transformou para pensar. Aí ele é um abobalhado, vai lá e faz, está cheirando a Bíblia. Estou cheio do Espírito. Não, isso é um abobalhado. Quem é cheio do Espírito vai para a prática das boas obras. Em primeiro lugar, a prática das boas obras glorifica Cristo. Glorifica Cristo. Então, nós devemos viver intensamente. Você tem vivido intensamente para Cristo? Eu não quero que você levante a mão e diga, pastor, eu estou vivendo. Não, quero que você pense. Teus pensamentos são intensos por Jesus. Teu coração arde por Cristo. Em fazer a vontade dEle. Em tudo que você fizer. Você vai sair daqui a pouco daqui, e eu sei que o teu estômago já ronca, ele já disse para você, está na hora desse pastor acabar a mensagem. E o que você for fazer daqui a pouco, você fará com intensidade para Cristo Jesus? O teu acordar é um acordar intenso em Cristo. A maneira que você desempenha a tua profissão, a maneira que você desempenha o teu pastorado, que você desempenha a tua paternidade, a tua maternidade, a tua filiação, é intensa em Jesus. Cristo é glorificado com as tuas palavras. Hans Burke diz que a graça nos educa para um novo gosto, uma nova disposição, um prazer para boas obras. Da consciência de pertencer ao Redentor e ao seu povo, resulta um novo devotamento. Não mais ser escravo cativo de si mesmo, egoísta, hedonista. Por conseguinte, não precisar mais viver para si mesmo. Essa é a verdadeira redenção e libertação para a vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Olha aqui para mim. Quem é transformado pela graça, não busca mais a satisfação dos seus desejos e vontades. Ele não vai investir energia, ela não vai investir energia e disposição total para que aquilo que ele deseja, aquilo que ele anseia, seja realizado. Quem é salvo pela graça, vai dispor de todo o seu tempo e energia, seus pensamentos, a sua força e o seu fôlego, para que Cristo seja satisfeito. Para que Cristo seja adorado. Para que a vontade dele se manifeste. Aquele que é salvo pela graça, ama a Cristo acima de todas as coisas. Aquele que é salvo pela graça, ama o seu próximo com uma intensidade de amor que ele tem a si mesmo. E nisso Cristo é glorificado. Não pode haver padrão diferente na vida do cristão. A graça vai alinhar a nossa fé, fundamentar e fortalecer a nossa fé, para que o nosso anseio seja satisfazer a vontade de Cristo Jesus. O crente transformado pela graça, ele é fervoroso, não porque ele espreme os olhos, e ele fala com intensidade, oh Senhor! Mas ele é fervoroso, porque tudo o que tem nele aponta para Cristo. Sua roupa aponta para Cristo, o seu olhar aponta para Cristo, os seus acessórios, os seus pensamentos, a maneira que você conduz a tua economia, que você conduz os teus pensamentos, que você conduz a tua conversa, tudo aponta para Cristo, é fervoroso em Cristo. Uma igreja que é transformada pela graça, não é aquela igreja que proporciona entretenimento de qualidade ao seu povo. Bancos confortáveis, não que isso não possa acontecer, ou um ambiente climatizado, mas é aquela igreja que aproxima o povo de Cristo, que alinha o pensamento do povo à verdade da palavra. Crente fervoroso busca satisfazer a vontade do Pai. O teu sábado à noite foi intenso em Cristo? Pensa nisso.
Todo mundo, né, como diz o Tony Garrido, espera alguma coisa de um sábado. Você sabe a música, não precisa ficar assim, eu não sei, eu só sei música de crente, você sabe. E ainda sabe até o riffzinho da música lá, você sabe. Você cantou na tua mente. Né? Espera alguma coisa de um sábado à noite. O teu sábado à noite foi intenso em Cristo? O teu domingo hoje foi intenso em Cristo? Você está preparando a tua vida para que a tua segunda-feira seja intensa em Cristo? E que você seja zeloso de boas obras, que saiam da tua boca palavras que edificam, que você tenha condutas que adorem ao Senhor, que em todas as coisas Cristo seja visto em tua vida. A graça manifesta por Cristo Jesus, ela levanta um povo. Ela levanta um povo que é zeloso de boas obras. E tudo que faz, Cristo é glorificado. Não existe crente transformado pela graça, ou cristão transformado pela graça, que não seja fervoroso. Que não anseie alinhar a sua vida em fazer a vontade de Deus. Que não seja um pai zeloso, uma mãe zelosa, um filho zeloso, um estudante zeloso, um empresário zeloso, um pastor zeloso, um professor zeloso, a área que você estiver envolvido. Devemos servir ao Senhor com fervor, paixão e zelo. Não devemos ser relapsos e remissos nas boas obras, mas zelosos e fervorosos. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E tem gente que acha que a obra que está se referindo ali é só vir pregar, é só vir para a igreja. Não. A obra que está dizendo ali é tudo que você faz da tua vida. Fez relaxadamente, maldito seja você. Pastor, está me amaldiçoando? Eu não. Eu estou só ecoando, replicando o que diz a palavra. Então, quando vivemos sob a expectativa e a perspectiva de vida santa e zelosa, encontramos o verdadeiro sentido da vida cristã. Guarda isso no teu coração. A graça de Deus, ela gera boas obras, zelo por estas boas obras e fortalece a nossa fé. Todo cristão autêntico e transformado pela graça, ele é zeloso de boas obras. Você aprendeu o que é isto? Não viva nada menos do que isto. E Paulo conclui então a sua exposição do capítulo 2 de Tito, como ele começou, dando uma ordem a Tito, a ordem de ensinar. No versículo 1 ele diz: tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. No último versículo, ele diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Paulo repete a primeira ordem. Fala, dize, e acrescenta mais duas. Ele diz, exorta e repreende. O ensino, a exortação e a repreensão devem ser feitos de modo pessoal e corajosa. Se você está vendo alguém errando, alguém que não está obedecendo esse padrão, a ordem é, vai lá, exorta, repreende. Tito deveria não somente declarar essas mensagens, mas também exortar as pessoas a aceitá-la e repreendê-las por qualquer lassidão em fazê-lo. Não basta somente falar, tem que ensinar. Não basta somente falar, tem que fazer. Senão é o quê? Hipocrisia. Que nós não sejamos hipócritas. Que nós possamos e que vivamos estas verdades para a glória, louvor e adoração do nome de Cristo Jesus. Amém? Feche os teus olhos, então, eu quero orar com você. Santo, bondoso e eterno Deus, nossa gratidão pela Tua palavra nesta noite. Agradecemos, ó Pai, por aprender dela. E pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé. Dentro daquilo que vimos hoje, através de uma vida que conheceu a salvação, que vive em santidade e que produz para Ti. Não, Senhor, por vontade humana, nem para que as atividades sejam reconhecidas, mas para que o Teu nome seja adorado. Produz boas obras. Não pelo pragmatismo, mas pela adoração que vem ao nome do Senhor. Ajuda-nos nisso, ó Pai. Fortalece-nos na fé.
Dá-nos esperança, enche o nosso coração de amor. É o que eu peço a Ti. É o que o Teu povo clama a Ti nessa noite. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Deus, o nosso Deus.